Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre os melhores jogadores brasileiros que ficaram de fora de cada edição da Copa do Mundo. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. E nesse clima de Copa do Mundo, não se esqueça também de conhecer a 1xBet, uma das maiores empresas globais de apostas esportivas. A 1xBet tem parceria com alguns gigantes do futebol europeu, como o Liverpool, o Chelsea e o Barcelona. Além de poder palpitar nos maiores campeonatos de futebol do planeta, você também pode apostar em vários outros esportes, como vôlei, basquete, ciclismo, Fórmula 1 e muito mais. E se você usar o nosso código que está aqui embaixo na descrição, o valor do seu depósito vai ser dobrado. Ou seja, colocou 50, vira 100, colocou 100, vira 200. Não perca mais tempo e venha com a gente apostar na 1xBet. A primeira Copa do Mundo foi disputada em 1930 no Uruguai. Um dos grandes nomes da seleção brasileira seria sem dúvidas o atacante Arthur Friedenreich. O craque estava num patamar acima dos outros jogadores no ainda recente futebol brasileiro. Mas por conta da ausência de paulistas na comissão técnica do Brasil, o presidente da Liga Paulista impediu a ida de jogadores do estado para a Copa. No Mundial de 34, a principal ausência do Brasil foi a do atacante Preguinho. Ele esteve presente na Copa anterior disputada no Uruguai e foi responsável pelo primeiro gol da seleção na competição. Preguinho ainda estava em atividade no Fluminense e poderia ser novamente uma opção no ataque, mas o técnico Luiz Augusto Vinhais optou pela convocação dos atacantes Leônidas, Átila e Armandinho. O atacante Carvalho Leite foi um dos poucos jogadores que esteve presente nas duas primeiras Copas do Mundo com a seleção brasileira. Por isso, sua presença no Mundial de 38 era considerada quase certa, já que a sua média de gols pelo Botafogo continuava alta. Apesar disso, a comissão técnica brasileira optou novamente por uma renovação no sistema ofensivo, e ele acabou ficando de fora. Se nos anos 40 a Copa do Mundo não fosse adiada por conta da Segunda Guerra Mundial, a presença de Heleno de Freitas era praticamente garantida. O polêmico atacante foi um dos grandes jogadores brasileiros da época e foi convocado várias vezes pela seleção nesse período. Na Copa de 50 existia possibilidades de Heleno fazer parte do grupo, mas algumas fontes afirmam que a FIFA teria vetado a sua convocação por ele atuar na Liga Colombiana, não reconhecida pela entidade mundial. Outras fontes acreditam a sua ausência pelos seus constantes atos de indisciplina. Antes do surgimento do Rei Pelé, o jogador mais habilidoso do futebol brasileiro era o meia Zizinho. Pela seleção brasileira, ele participou de inúmeras edições do torneio sul-americano e também esteve presente no Mundial de 50. Sua ausência na Copa de 54 foi muito questionada, já que o craque ainda estava em boa forma. Outro jogador lendário do futebol brasileiro foi o atacante Evaristo de Macedo. O jogador foi ídolo de dois dos maiores rivais do mundo, Real Madrid e Barcelona. Em 1958, Evaristo era nome certo na lista final do técnico Vicente Feola, mas o Barcelona, clube do atacante, simplesmente impediu que ele fosse convocado. A Espanha não se classificou para o Mundial daquele ano e o campeonato nacional prosseguiu normalmente durante a Copa. O primeiro defensor da nossa lista é o ex-jogador do São Paulo, Roberto Dias, e ele é sem dúvidas um dos maiores ídolos da história do tricolor, onde atuou por 13 temporadas. Apesar de atuar em alto nível nos anos 60, Roberto ficou de fora das edições de 62 e 66 da Copa do Mundo. Na Copa de 66, a seleção brasileira era uma das favoritas. O país vinha de 2 títulos consecutivos no Mundial e contava com o Rei Pelé em grande fase, mas a preparação da equipe foi considerada caótica pela quantidade de jogadores selecionados para a fase de treinamentos. O excelente lateral direito Carlos Alberto Torres estava nesse grupo, mas acabou cortado pelo técnico Feola. Na Copa seguinte, ele seria o capitão do tricampeonato do Brasil.
Em 1970, a seleção brasileira estava recheada de jogadores de muita qualidade, especialmente do meio para frente. Por isso, o técnico Zagallo acabou montando uma seleção com vários camisas 10 de alguns dos principais clubes do Brasil. O meia do Cruzeiro, Dirceu Lopes, estaria entre os convocados, mas o velho Lobo acabou cortando o jogador devido à presença de outros craques na sua posição. Depois de vencer a sua terceira Copa do Mundo em 1970, Pelé realizou a sua despedida da seleção no ano seguinte, mas o rei continuou atuando profissionalmente pelo Santos, e perto do Mundial de 74 especulou-se de que ele poderia ser novamente convocado. Apesar disso, Pelé rechaçou essa possibilidade, afirmando que seria melhor ficar de fora naquele momento. Nos anos 70, o Internacional se destacava como uma das melhores equipes do Brasil. O Colorado faturou naquele período 3 edições do Campeonato Brasileiro. O grande nome daquele time era Paulo Roberto Falcão. Mesmo vivendo em grande fase, ele não foi convocado para a Copa do Mundo de 78 disputada na Argentina. Uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos é a de 82. A equipe é relembrada com carinho até os dias de hoje, mesmo não tendo sido campeão do mundo. Com grandes jogadores em todos os setores, a única ausência sentida por todos foi no ataque. O melhor centroavante brasileiro daquele período era o atacante Careca, mas ele ficou de fora da Copa por ter se lesionado. O atacante Renato Gaúcho era nome certo no Mundial de 86. Além de brilhar pelo Grêmio, ele participou muito bem nas eliminatórias e por isso foi convocado por Tele Santana, mas o Renato foi afastado e cortado da equipe por indisciplina. A seleção brasileira de 90 fez uma Copa muito abaixo das expectativas. Além do desempenho ter sido considerado fraco, o Brasil caiu cedo logo na fase de oitavas de final para a Argentina. Naquele ano, o meia Neto do Corinthians foi o grande nome do futebol brasileiro, mas não foi considerado pelo técnico Lazzaroni. Segundo o treinador, Neto teria atingido seu melhor nível no segundo semestre, logo após o Mundial. No ano de 94, nenhum jogador marcou tantos gols como o atacante Evair. Além de viver fase goleadora, ele ajudou o Palmeiras a conquistar os títulos do Paulista e do Brasileiro. Sua não convocação na lista final foi uma surpresa para todos. Apesar da sua ausência ter sido sentida naquele momento, é consenso que ele não fez tanta falta no Mundial. Isso porque a dupla Bebeto e Romário foi decisiva para a conquista do Tetra. Um dos cortes mais marcantes da história da seleção brasileira pré-Copa foi sem dúvidas o de Romário em 98. Havia uma expectativa muito grande por todos, já que ele faria dupla com o atacante Ronaldo, mas a comissão técnica decidiu por cortá-lo após ele sofrer um estiramento na panturrilha. No ano do pentacampeonato mundial, muitos craques brasileiros ficaram de fora. E esse foi o caso do meia Alex. O jogador foi o terceiro que mais participou nas eliminatórias, e por isso era altas chances do jogador aparecer na lista final. Apesar disso, Felipão optou por levar o jovem Kaká, que estava despontando com a camisa do São Paulo. Em 2006, nenhuma ausência causou grande polêmica. A princípio, a seleção estava bem servida em todos os setores e por isso houve poucas críticas ao técnico Parreira em cima da lista final. Talvez o meio-atacante Rivaldo pudesse contribuir de alguma forma, mesmo como reserva. Na época, ele ainda estava com 34 anos e o próprio jogador disse que poderia ter sido muito útil pela sua experiência. O cenário foi bem diferente em 2010. A convocação de Dunga para a Copa do Mundo foi muito debatida por todos. Além de ter deixado de fora jogadores experientes como Adriano e Ronaldinho, Dunga também não chamou a dupla do Santos que estava voando na temporada, Ganso e Neymar. Enquanto o meia se destacava pelas suas assistências, Neymar já destoava dos outros jogadores do futebol brasileiro e poderia ser uma opção bem interessante no enfraquecido banco da seleção.
Na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, o técnico Felipão optou por manter a base campeã da Copa das Confederações do ano anterior. Por isso, alguns jogadores que estavam se destacando no futebol europeu ficaram de fora. Esse foi o caso do meia Felipe Coutinho. Sua fase no Liverpool era excelente e muita gente acredita que Felipão errou ao não convocá-lo. Em 2018, o Brasil perdeu uma das suas principais lideranças da equipe por contusão, o lateral direito Daniel Alves. Diferentemente de hoje, o jogador ainda vivia uma grande fase na carreira e seria o titular na posição. Ele acabou se machucando na final da Copa da França e Fagner foi convocado no seu lugar. Por fim, na lista de 2022 não houve tantas polêmicas sobre jogadores que ficaram de fora. O nome ausente que mais chamou atenção foi o de Roberto Firmino. Ele havia recuperado seu bom futebol no Liverpool e muita gente acreditava que ele seria convocado, especialmente após a lesão de Coutinho. Isso não aconteceu e Tite optou por levar outros 9 atacantes. Mas e aí, você concorda com a nossa lista? Deixa aqui nos comentários pra gente saber a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!